Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais um dia, quinta-feira. Eu me perdi no dia da semana. Quinta-feira para mais um dia da leitura orante da Palavra de Deus, na graça de Deus, com inspiração do Espírito Santo, nos conduzindo durante esse período todo, nas reflexões, na oração, fazendo a leitura da Sagrada Escritura. E sempre na companhia daquele que dá continuidade ao trabalho dos apóstolos, que dá continuidade àquele trabalho árduo de estar evangelizando, levando a palavra a todos os lugares, a todos os ambientes, e principalmente agora por meio da internet, podendo chegar até tua casa, abrindo o coração e levando para você, com a sua permissão, dentro da sua residência, a palavra de Deus, em reflexões que nos conduz ao tempo dos apóstolos, para conhecer um pouco mais daquele momento que eles viveram quando eles pregaram. E fazendo uma comparação, São Paulo estava preso, como sempre nos lembra Dom Gregório, e hoje nós estamos isolados, mas mesmo assim, como São Paulo, levando a palavra de Deus a todos e a todas, com a certeza de que, guiados pelo Espírito, iluminados pelo Espírito, na proteção da Virgem Maria, vamos vencer esse momento, sempre na presença de Cristo. Por isso, bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Realmente é uma graça muito grande nós estarmos aqui, nesse momento especial. Sabemos as grandes dificuldades que estamos enfrentando por causa dessa terrível pandemia, mas a gente vai vencer logo, logo. Espera aí, logo, logo a gente vai estar aí voltando à vida mais ou menos normal, mas nós vamos voltar. Então, com paciência, a gente tem caminhado e Deus é grande, a gente vai conseguir, vencer aquilo que é a limitação da natureza e ao mesmo tempo vamos nessa grande caminhada nos colocar diante daquele que é o Senhor e naturalmente se estamos com Ele sairemos mais do que vencedores. Nem sempre a gente vai estar tranquilo ou nem sempre a gente vai poder ser feliz 24 horas. Isso é um ponto que a gente não pode esquecer. Não pode esquecer, Então, para você que está meio entristecido, meio abatido, Olha, temos que ir adiante. Para você que está, profundamente amargurado num determinado momento, sabemos que temos amigos nossos que estão muito abatidos, muito tristes. Para você, nossa palavra de esperança. O Senhor vai nos fazer mais do que vencedores. E a gente, vai conseguir chegar lá. O evangelho que nós vamos ler hoje, na missa, já, às 10 horas, é um evangelho que nos fala exatamente sobre o sentimento humano, Eu não estarei convosco durante um determinado momento, vocês vão se entristecer, mas não se preocupe, Eu venci o mundo. Jesus vai nos dar uma palavra de esperança, mostrando que nós sairemos mais do que vencedores, porque afinal de contas Ele está ao nosso lado. Então, não é fácil, não é. Esse momento é extremamente difícil, momento em que nós temos muitas dúvidas, a situação está muito complexa, é verdade, mas se aguentamos até aqui, nós vamos continuar. Existe uma palavra que ali da Sagrada Escritura, que é bem interessante, meio estranha assim, que algumas pessoas utilizam, mas é como diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Não é para dizer que Deus nos ajudou até aqui e a partir daqui Ele nos abandona e vamos ver se Ele vai nos ajudar adiante, mas não é nesse sentido, Até aqui nos ajudou o Senhor, ou seja, eu tenho certeza absoluta que Deus me manteve até aqui, ou seja, amanhã, depois de amanhã e mais depois, Ele vai continuar me ajudando. É como se eu estivesse subindo uma montanha e eu cheguei na metade e disse assim, epa, cheguei até aqui, Agora tenho que vencer essa outra etapa, ou seja, até aqui me ajudou o Senhor, eu tenho certeza, agora eu vou adiante e o Senhor vai continuar comigo. Então Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. Então vamos juntos, minha gente, levanta a cabeça, porque não é fácil e com muita fé a gente vai conseguir vencer tudo isso, não tenha dúvida. O exemplo dos grandes santos e o exemplo dos grandes heróis, o exemplo também dos pequenos heróis é sempre isso. A perseverança nos faz chegar até lá. Então, às vezes, nós temos que entender que somos jogadores ou de time, onde existe um grupo, ou de time individual. Algumas pessoas são atletas individuais.
que precisam ter uma disciplina extraordinária, né? Quando eu vejo esses corredores de 100, quando eu vejo esse pessoal, né, que nada, que são individuais, eu fico admirado, porque não é fácil. Não é fácil. Você pode fazer muitas coisas sozinho, né? Eu quero aprender um idioma, vou aprender esse idioma. 3 anos, 4 anos eu vou estudar esse idioma e vou aprender. Você consegue aprender perfeitamente. Só que essa disciplina poucos de nós temos. Eu vou fazer exercício, eu vou chegar a ser um halterofilista, por exemplo. Então, precisa de muita disciplina, diariamente, alimentação, tudo mais, né? Para chegar lá. É possível fazer, mas isso é muito difícil. Por isso que aqueles que não têm uma disciplina rigorosíssima, às vezes precisa, né, da ajuda dos outros. Aí tem os esportes coletivos, né? Futebol, voleibol, basquete, porque um vai ajudando o outro. Você não quer se levantar naquele dia, então o outro não tem que treinar. Então, ou seja, somos assim. Então, para algumas pessoas é muito fácil vencer esse momento. Para outros, precisam da ajuda de tantas outras pessoas para ter motivação. Portanto, né, se não temos condições de disciplina para estarmos motivados, ouça a palavra que está ao lado, acredite na boa palavra, vamos adiante, o Senhor está conosco e nós vamos conseguir chegar lá, tá certo? Então, é isso que eu desejo, né, nessa manhã para você. Se tá tristinho, tá tristinha, levanta essa cabeça, vamos adiante, Deus está conosco. Nem sempre é fácil, o coração está bem, mas o Senhor está sempre em nós e nós vamos assim continuar caminhando, ok? E vamos agora, naturalmente, começar a nossa leitura orante da Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, capítulo 2 da carta que São Paulo escreveu aos Colossenses, lá pelo ano 60, não esqueça disso, lá pelo ano 60, ele vai escrever essa carta, né? É uma carta, portanto, que tem 1940 anos, é muito tempo, né? Uma beleza isso, né? Atualíssima, né? Vai nos dar uma formação maravilhosa, nós caminharmos para Deus e entendermos nossa caminhada aqui na Terra. E ao mesmo tempo, quando nós olhamos essa carta, temos que lembrar que São Paulo está preso em Roma, escrevendo para uma comunidade que ele nunca foi lá, que ele não conhece, que é a comunidade dos Colossenses, da cidade de Colossos. Ele conheceu apenas alguns irmãos, né? Ele tinha passado ali por uma cidade ali ao lado, chamado Laodiceia, né? Então ele passou por ali e ele conheceu pessoas daquela comunidade, principalmente Epáfras, né, a quem ele vai pedir que as pessoas acolham, e ele está muito feliz que mesmo aquela comunidade, sem ter conhecido Paulo, sem ter conhecido a pregação do Evangelho por meio de um apóstolo, né, ele também é apóstolo de Jesus Cristo, né, que veio depois, naturalmente, dos 12, né, então ele vai ficar feliz pelo comportamento dessa comunidade, mas recordando, nessa comunidade de Colossos, estão aparecendo um bocado de gente com filosofias estranhas, com doutrinas estranhas, a doutrina de Jesus Cristo, estão começando a inventar um bocado de coisa. E ele vai alertar a comunidade, olha, não siga esse pessoal é de um radicalismo que não vale a pena. Não siga esse povo, porque esse povo realmente não é sério. Então é o que ele vai fazer a partir de agora. Então vamos acompanhar. Né? Peço que você abra sua Bíblia, porque Rogério vai nos fazer a leitura e a gente vai caminhando com as palavras. Então, muito obrigado por você estar conosco e que Deus abençoe. Só antes de dar início à leitura, né? Só fazer uns comentários aqui. A Anitta do Fio, né? Se eu falar, não sei se é Fio mesmo o sobrenome. Aí ela está explicando hoje. Bom dia. É a Anitta do Felipe, entre parênteses, Fio. Coisas do SCC. Excelente dia para todos. O Fio não é o sobrenome, é a abreviatura do esposo, Felipe. Olha, Felipe, acabei achando que você era um sobrenome, irmão, né? Como se fosse um adendo no nome, né, da sua esposa, né? Agora, Felipe, receba toda a nossa homenagem, tá certo? Mas continua sendo do Fio mesmo, né? Porque a brincadeira do pessoal é o carinho, né? Fio. Isso é muito bom. É assim que eles são conhecidos. É verdade, né? E a Neide Cristina, até em cima das últimas palavras do senhor agora, ela diz assim: eu creio que Deus nunca me abandonará, eu vou vencer. Isso mesmo, irmão. Neide muito bem. Cristina. Que beleza, fico feliz, Neide. E aí tem todas as pessoas que nos acompanham todo dia, né, mandando, pedindo bênção, agradecendo por estarmos aqui, por entrar na casa.
Então é uma alegria muito grande, né? E fico feliz, que bom. Então vamos lá dar continuidade ao capítulo 2 da Epístola aos Colossenses, iniciando a leitura a partir do versículo 16. E esses versículos vão nos trazer muito para a nossa realidade de hoje, com toda certeza. Então vamos dar início. Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados, que são apenas sombra de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Ninguém vos prive do prêmio com engodo de culto, pagando de coisas que viu, inchado de vão orgulho em sua mente carnal, ignorando a cabeça, pela qual todo o corpo, alimentado e coeso pelas juntas e ligamentos, realiza o seu crescimento em Deus. Perfeito. Então vamos lá devagarzinho, porque o apóstolo aqui vai nos ensinar coisas extraordinárias. Primeira coisa, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida ou a respeito de festas anuais e de lua nova e de sábados. Qual era o grande problema aqui, né? Era que esses homens, pegando tradições antigas judaicas, né, lá do Antigo Testamento, e coisas que eles mais ou menos haviam organizado, diziam o seguinte: não, se você comer essa carne, você está em pecado. Se você comer carne todos os dias, está em pecado. Você tem que, o louvor de Deus só deve acontecer na lua nova, porque nós estamos esperando Deus na lua nova. E na lua nova vai ter mais energia, né? Cuidado com tal data, etc. Ou seja, um pessoal que estava apenas, né, tentando, né, utilizar coisas que são materiais para dar respostas espirituais, né? Se você fizer isso, se você ficar com a mão aqui, Deus vai agradar. Se você ficar com a mão assim, Deus vai achar que você é santo. Se você fizer assim, você é pecador. Ou seja, eram pessoas que estavam apenas ligadas a gestos profundamente humanos, não é? E que não olhavam aquilo que era divino. Era gente que estava colocando para fora suas loucuras, né? Achando que Deus iria culpar alguém apenas por causa de um gesto. Naturalmente, os gestos são fundamentais numa liturgia, não é? Naturalmente, tem coisas que a gente não pode provar porque prejudicam o nosso corpo, tudo isso. Uma coisa é eu dizer o seguinte: olha, não coma carne de cachorro, porque na nossa tradição isso não é normal, você vai ser incriminado por isso, né? Você não sabe esse cão onde esteve, assim por diante. Você dá uma orientação para uma pessoa. Ou alguém pode dizer: olha, não coma carne de porco, porque pode ser que nasça bichinho na sua cabeça, depender do lugar onde for. Ou então, se você comer, faça esse processo, né? Asse, cozinhe direitinho, assim por diante, ponha lá o que for preciso para que você não tenha problema. Então, uma coisa é uma orientação sobre a alimentação. A outra coisa é você dizer o seguinte: quem come carne de galinha não vai ter sorte na vida, né? Quem come pé de galinha vai andar para trás, porque galinha cisca para trás. Já ouvi falar sobre isso, né? Quem come tal coisa, né? Ou seja, tem muita gente pirada, né? O que acontecia aqui em Colossos. Então essas pessoas estavam dizendo: tal data você agrada mais a Deus para isso, você deve fazer isso ou fazer aquilo. O apóstolo vai dizer simplesmente: para, não siga esse tipo de gente que está querendo agradar a Deus por questões materiais, visíveis, né? Agrade-se a Deus através daquilo que é espiritual. Então, essa é a grande graça que ele vai falar aqui pra gente sobre o comportamento dessas pessoas. E ele vai dizer aqui um pouquinho mais adiante, não é? Essas pessoas, não é? Ninguém vos prive do prêmio com engodo de humildade, de culto dos anjos, indagando de coisas que viu, inchado de vão orgulho em sua mente carnal, né, ignorando a cabeça, né, pela qual todo o corpo alimentado e coeso pelas juntas e ligamentos realiza o seu crescimento em Deus. Ou seja, olha, quando o pessoal começar a ver muita coisa, atenção, viu? Eu não estou falando de aparições que são comprovadas pela igreja, né, depois de muito estudo, ouvindo as pessoas, como aconteceu, por exemplo, em Guadalupe, como aconteceu em Fátima,
como aconteceu em vários lugares, né? Das mais diferentes maneiras. Algumas, quando a Virgem apareceu, né? E as pessoas foram capazes de ver, né? A Virgem, né? Só que os videntes por uma graça especial. A outra coisa é quando Deus deu um sinal de uma coisa muito simples se tornou grandiosa, como, por exemplo, encontrar uma imagem, que é uma coisinha muito simples, em Aparecida, e se tornou um sinal visível para todos nós. Agora, cuidado, tem muita gente dizendo que está vendo Nossa Senhora, que está vendo o anjo, está vendo tal coisa assim por diante, que é gente, né, que precisa de um... Certo? Eu digo isso porque eu conheço. As mensagens que me foram dadas, às vezes, assim por diante, você ouve o que a pessoa fala e vai dizer, isso aqui é uma balela, compreende? É uma verdadeira balela, né? Nossa Senhora que vem dizer determinadas coisas em algumas aparições, né? Aparecendo milhões de vezes, né? Para medir o tamanho da saia, para falar, não estou dizendo que a gente não está falando de um comportamento que deve ser seguido, né? Assim, mas para falar que é proibido ir à praia, para falar, às vezes Nossa Senhora aparece dizendo o tipo de coisa que a gente não pode fazer, não pode fumar cigarro, e diz o nome da marca, entendeu? Eu estou dizendo para vocês, né? Não se pode comer tal comida se for de tal supermercado, as bonecas não podem ser de tal marca, ou seja, vamos ser sinceros, né? Tem muita gente que precisa de psiquiatra, né? Não é que essas pessoas deixem de ver essas coisas, elas até veem, elas veem, como ontem eu estava lá passando ali pela Rua do Imperador, aqui chamam aqui de Avenida também, né? Aqui em Petrópolis, tinha um homem ao lado do obelisco, um senhorzinho, coitado, dizendo que ele era tenente tal coisa, né? Então estava ali esperando o sinal e ele falando ao relento, né? Falando com pessoas, dando ordens a um exército imenso. Ele não estava vendo aquilo, na cabeça dele ele estava vendo. Por que ele estava vendo aquilo? Porque ele era uma pessoa doente. Então ele estava vendo o exército, estava vendo soldados lá, todo paramentado, como se deve ser um ex-policial, tem impressão, né? Todo paramentado, assim por diante, a polícia perto e ele olhando para, né, um horizonte perdido, falando dessas coisas. Ele está vendo aquilo ali porque ele tem uma doença, uma esquizofrenia ou algo parecido com isso. Como é que se resolve isso? Através de um bom tratamento, é ou não é? Então tem muita gente que fica vendo o anjo, Nossa Senhora, Jesus Cristo, Santo Antônio, São Francisco, que são os mais aparecem aí para as pessoas, e ainda vem nos dar umas mensagens. E quando a gente ouve assim, eu fico admirado, né? Por aquilo que é dito. Então, muito cuidado, ele vai dizer exatamente isso. Ao invés de estarem preocupados com Jesus Cristo, estão preocupados com coisas que são da própria cabeça. Então, aquilo que a igreja, depois de muito tempo, coloca como oficial, depois de muito estudar, né? Depois de muita dúvida, naturalmente, né? E viu que é verdade, a igreja vai proclamar. Aquilo que não for proclamado, não vá atrás, espera, vá atrás daquilo que já é conhecido, né? Então, ou seja, é o que o apóstolo diz, porque lá tinha gente que estava vendo o anjo, e depois ele não diz só isso, não apenas viam os anjos aqui, estavam dizendo, mas se sentiam orgulhosos. Eu que ouço o anjo, eu que sei a verdade. Eu que vi tal coisa, que digo a verdade, assim por diante. Né? Essas pessoas que viram verdadeiramente a Deus, né? Eu digo assim, na obra do Pai, e que tiveram a aparição de Nossa Senhora, não é? Algo parecido com isso, não é? Essas pessoas, elas foram profundamente humildes. Elas, inclusive, souberam sofrer naquele primeiro momento da dúvida, e depois, né, que a coisa se tornou oficial, né, aquilo realmente existiu, ou seja, não estavam impondo nada, apenas estavam dizendo, tá apresentando isso, disse isso, não era, né, aquilo que as pessoas, a gente percebe que a pessoa está dizendo da sua cabeça, é como se ela dissesse, eu sou um anjo, eu sou Nossa Senhora, aí ninguém merece, não é? Então, foi o que aconteceu lá, e a gente tem que se prevenir hoje, porque está assim de gente, olha, está assim de gente fazendo isso. E tem que tomar, o apóstolo nos chama a atenção, porque hoje com a internet ficou muito mais fácil Sim. divulgar essas mensagens, né? Eu lembro que algum tempo atrás, durante o período do sínodo, né, da Amazônia, e aí havia uma discussão também sobre uma atualização do Missal Romano. Aí teve um determinado grupo, né,
o nome na internet se chama TV, tem o nome de Nossa Senhora, e ele estava falando que Nossa Senhora já havia anunciado que a igreja no Brasil iria modificar o missal romano contra a doutrina da igreja. Não é. Quer dizer, uma coisa, como Nossa Senhora ia fazer uma mensagem dizendo que a igreja no Brasil ia mudar o missal romano. Pois é isso. Então, ou seja, no fundo, né, é muita gente pirada e pior ainda são pessoas que seguem e ouvem esse tipo de gente. Olha, eu vou dizer para vocês, eu repito aquela velha frase: você não pode impedir que os urubus voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninho sobre a sua cabeça. E esse povo quer fazer ninho sobre a sua cabeça. Então tira esse tipo de coisa que não serve para nada. Não serve para nada, né? Só para confundir, né, os mais fracos e só para entristecer aqueles que estão no caminho da verdade. Então, vamos adiante, né? E é o que lemos ontem, né? E o que o senhor bem explicou, né? São pessoas que sabem utilizar a palavra, sabem utilizar o conhecimento. Isso. E aí com isso nos envolve num discurso muito bonito, com palavras que nos agradam muito, e aí nos levam muitas vezes a esse caminho do erro. Exatamente, né? Olha, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Nós precisamos entender o que a mensagem deseja nos dizer e quais são as consequências dessa mensagem em nossa vida. Isso é uma coisa. A outra coisa é se encantar apenas pela capacidade que alguém tem de alguma coisa, né? Existiram médicos que foram geniais na sua profissão, alunos de primeira classe, digamos, médicos de primeira classe, mas eu quero lembrar que Mengele, aquele que fazia os testes com crianças durante a Segunda Guerra Mundial, né? Aquele nazista, ele era um cara genial, porém matou desbragadamente, né? E achando que está fazendo uma coisa maravilhosa. Eu lembro, pega aí na internet, veja Hitler discursando, né? Discurso forte, uma sequência lógica assim por diante, mas como eu disse ontem, levou 20 milhões de pessoas para a morte, para um projeto pessoal. Então tem muita gente que não está preocupado com os outros, é gente doente, está preocupado com eles mesmos. Então, muito cuidado com esse tipo de gente, com salvador da pátria, seja lá quem for, né? Com gente religiosa que fica querendo chamar a atenção para si e não para Jesus Cristo, né? De gente que está interessado não na salvação da alma dos outros, mas no bolso daquele que é crente, aquele que está acreditando, né? De gente que você percebe que com o tempo que está interessada apenas, né, em suas benesses e está pouco se lixando para a vida dos outros, que é capaz de mentir o tempo todo, seguindo uma capa de cordeiro, quando na verdade é um lobo, né? Eu peço sempre a graça de Deus, digo assim, né? Para olhar as minhas limitações e dizer: Senhor, pelo amor de Deus, que eu não incorra, não é, no pecado que a gente muitas vezes vê, não é? Porque cada um de nós, todos nós, eu, você, nós somos capazes disso, porque existe dentro de nós, né? Além dessa semente que é o Espírito Santo, existe também uma semente lá atrás que nos faz recordar do antigo pecado e querer que ele venha à frente. Então todos nós temos que ter um cuidado muito grande. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Vamos adiante. Vamos a partir do versículo 20. Isso. Se morrestes com Cristo para os elementos do mundo, por que é que vos sujeitais, como se ainda vivesses no mundo? Há proibições como: não peques, não proves, não toques. Tudo isso está fadado ao desaparecimento por desgaste, como preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria pela religiosidade afetada, pela humanidade e mortificação do corpo, mas não tem valor algum senão para satisfação da carne. Isso, então vamos lá, vamos terminando o capítulo 2, olha o que ele está dizendo. O que é que aquele povo fazia lá e deixava todo mundo doido, né? Se morresses com Cristo, ou seja, para os elementos do mundo, se você renasceu para uma vida nova, então, por que você vai ficar sujeito, diz aqui, né? Como se ainda estivesses no mundo a proibições como? Então, o pessoal ficava presos a uma série de coisinhas. Sabe o que é toque? Transtorno obsessivo compulsivo? Devia ser um cara que tinha toque naquele período e que estava obrigando as pessoas a fazer a mesma coisa. Pior que tem gente que faz, o pior que faz é tão fraca
que acabar fazendo, né? Uma pena. Então o que acontece? Com o quê? Não pegues, pegar, né? Não pegues, não proves, não toque. Então era assim. Então, se você pegar numa estátua lá que era de uma deusa, botou a mão, você está em pecado, né? Se você provar um pedaço de carne de porco, você está em pecado. Se você olhar para tal coisa, você está em pecado. Ou seja, sabe, é muita bobagemzinha, muita bobagemzinha. Então, o que é que os cristãos fizeram no meio daquele mundo paganizado? Eles olhavam, aqueles que querem seguir aqui, nós vamos pelo lado de cá, sem radicalismo algum, né? Apenas buscavam a verdade de Jesus Cristo e deixavam o resto de lado. Então, essa era a grande graça dos primeiros cristãos, né? E não ficavam cheios de coisinhas inventadas por pessoas que realmente não tinham a mínima estrutura psicológica nem espiritual para orientar. Então, o que é que o apóstolo diz aqui? Não fiquem, né, apegados com essas coisas que só geram desgastes por preceitos e ensinamentos dos homens. Porque isso são coisas dos homens. Então, nós precisamos ter uma vida nova. Nós precisamos caminhar com a liberdade dos filhos de Deus. É o que nos disse aqui o apóstolo Paulo nesse capítulo, no final desse capítulo 2, e agora nós vamos entrar no capítulo 3. Claro, veja só, minha gente, claro que a gente não vai botar a mão nas coisas, digamos, se você vê um despacho, por exemplo, né, você não vai colocar a mão, sabe que aquilo foi oferecido aos deuses, assim por diante, você respeita. O que você vai fazer com aquilo que o outro colocou lá? O outro é responsável. Por respeito ao outro, você não vai sair chutando as coisas, não é? Então a gente nunca pode fazer esse tipo de coisa, não deve, né? Mas se por acaso está andando, você pisou em uma coisa, em um despacho, alguma coisa assim que fizeram, você respeita, você faz o sinal da cruz, pede uma graça, uma bênção de Deus, né? E continua a sua caminhada. O Senhor é maior do que uma coisa material, entendeu? Então isso é muito, né? Você está lá, foi visitar um templo, né? Está na Grécia, um templo pagão, tem uma imagem imensa lá de um deus. Isso aqui, você vai dizer o quê? Que escultura bonita, né? Escultura maravilhosa. Foi tal pessoa que esculpiu. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa escultura. Mas você vai achar que aquilo ali, porque você pegou lá para ver se o mármore era liso ou se era rústico, você tocou assim para ver a obra de arte, você já está morrendo? Já vai morrer? Então não, então você olha assim por diante, quem é seu Deus? A gente adora o Deus vivo, a gente não adora, não é imagem, sabe, diz católico, não adora imagem nada, nós copiamos imagem como lembrança daqueles que já estão no reino dos céus, isso pode ser feito, a Bíblia nos dá essa possibilidade, eu posso depois fazer aqui sobre a questão das imagens na Bíblia, né, uma apresentação para você, não é isso, porém, né, tem muita gente que fica presa a isso aqui. Ai, meu Deus do céu, eu pisei em um ebó, né? Como se diz lá na Bahia, né? Eu pisei em um ebó, pisei em um despacho. Será que eu vou ter 7 anos de atraso? Pelo amor de Deus, eu matei um gato, né? Quer dizer, sem querer, atropelei um gato. O gato era preto, né? Será que eu vou ter 7 anos de atraso? Isso é preconceito com o pobre do gato, né? Então, vou ter... E se fosse branco, não teria 7 anos de atraso? Não vai ter nem 7 anos de atraso, nem pelo gato, nem tudo mais. Meu Deus, o espelho da minha casa quebrou, né? Eu nunca me esqueci, vou dizer para vocês, né? Eu fui abençoar, né, uma aliança, né, uma vez de casamento, né? Aí o que aconteceu? Eu fui abençoar a aliança e na hora da bênção das alianças, uma aliança caiu no chão. Imagina, né? Uma aliança caiu no chão. Eu notei pela cara dos noivos, né, que eles ficaram assim com aquela coisa, assim, ou seja, se a aliança cair no chão, o casamento não vai dar certo, né? Quando a aliança caiu no chão, meu estado de espírito foi dizer, poxa, meu Deus do céu, que graça e que bênção. Todas as vezes que eu abençoo as alianças de um casal, e se a aliança cai, é porque esse casal é o sinal de Deus, de que na alegria e na tristeza eles vão perseverar até o fim. Parabéns, vocês vão ficar juntinhos, né, até o fim, assim por diante. O casal tá junto até hoje, viu? E eu disse aquilo ali para tentar tirar a piração que certamente vai dizer, olha, caiu a aliança, nosso casamento não vai dar certo. Então, porque tem muita piração. Como é que chama isso aí? Esse negócio... Superstição, muita bobagem, compreende? Se eu entrar na porta direita, só tem que sair na porta esquerda. Se eu entrar na porta esquerda, na direita, vá ao médico. Isso é transtorno obsessivo compulsivo, né?
Aliás, tem uma historinha boa. Deixa eu contar essa historinha aqui para vocês, que eu achei ela sensacional, né? A história diz o seguinte, que um rapaz, né, vivia com a mãe, né? A mãe era uma viúva, e ele foi estudar numa universidade, né, perto de sua casa, né? Em outra cidade, né? Então, o que aconteceu? Ele ficava, coitado, angustiado que estava sozinho, e ele começou a desenvolver um problema sério. Ele achou que ele estava enlouquecendo. E qual era o problema? Quando ele ia dormir, ficava na cama, ele achava que tinha alguém embaixo. Aí ele saía da cama e olhava debaixo da cama. Aí o que acontecia? Quando ele olhava embaixo, ele achava que tinha alguém em cima. Aí ele olhava para cima, e quando ele via em cima que não tinha ninguém, ele dizia, essa pessoa foi para baixo. Aí ele ia para baixo da cama, olhando debaixo da cama. E durante a noite ficava olhando debaixo da cama, olhando em cima, totalmente desassossegado, porque aí ele foi ao médico, né? Foi a um médico, a um psiquiatra, né? Psicólogo, disse, olha, eu acho que eu estou enlouquecendo, porque quando eu olho debaixo da cama, não vejo ninguém, eu acho que está em cima. Quando eu vou para cima, né? Eu olho embaixo, né? Então ficou nesse negócio. Aí o médico disse, olha, o psicólogo, né? Disse, se tiver algum psicólogo aí, me perdoe, isso é uma brincadeira, né? Então, olha, vai lhe custar isso aqui, né, R$350 durante 2 anos, e eu prometo que eu vou resolver totalmente essa sua síndrome. R$350, quantas vezes por semana? 2 vezes por semana. Ele está certo, eu vou para casa, vou pensar e depois eu digo alguma coisa para o senhor. O rapaz não voltou, né? Depois de mais ou menos uns 6 meses, estava no supermercado fazendo compra. E encontrou quem? Encontrou aquele psicólogo, né? E o psicólogo falou, e rapaz, você foi lá, né? Ia ser acompanhado, né? Sobre aquela questão de olhar embaixo, olhar em cima da cama. Como foi que a coisa se resolveu, né? E você não voltou lá e disse, doutor, é porque eu calculei R$700 por semana, vezes 4 vezes, vezes 2 anos, eu não tinha a mínima possibilidade de pagar o senhor. E minha mãe resolveu isso por R$50. E o psicólogo, por R$50, sim. Minha mãe pagou R$25 de ônibus da cidade onde ela vive e veio aqui até a cidade, né? Ela trouxe na bolsa um serrote e ela cortou os 4 pés da minha cama, certo? E depois ela pagou R$25 e voltou para a cidade dela, me deu uns tapas na cara e foi embora e ficou tudo resolvido. Ou seja, né? Viu que tem muita coisa que é piração da gente? Então a mãe resolveu isso, cortou os pés, não tinha mais ninguém embaixo, só tem em cima e ficou resolvido. Superstições, pirações, né? Então, é o que o apóstolo vai dizer aqui. E sejamos sinceros, é ou não é? Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não existe intercessão, né? Os anjos não vivem ao nosso lado? Sim, estão ao nosso lado. Existe anjo da guarda ao nosso lado? Sim, estão presentes em nossa vida? Estão, né? Como a gente passa na frente, assim por diante? Sim, essa é a grande graça. Agora, com toda a franqueza, a Virgem fica o tempo todo dizendo para o que você vai fazer, se você deve lavar prato, se você deve limpar o chão, se você deve dar bom dia ou boa noite. Não, né? Não vai perder tempo com aquilo que a gente pode decidir. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é a proteção dos anjos e da intercessão dos santos, que diz o seguinte, olha, Deus não fará por você o que você pode fazer, né? Você pode passar a chamar a multidão do mundo inteiro, né, em oração, pedindo para que sua casa seja varrida. Sabe o que Deus vai arrumar para você? Ao invés da casa no outro dia aparecer limpa, vai lhe arrumar uma vassoura para você varrer. Deixa de ser preguiçosa e vai fazer aquilo ali. Entendeu? Então dá sabedoria, deu sabedoria para o homem criar uma vassoura para fazer o que tem que fazer. Então essa que é a grande graça que nós não podemos esquecer. Agora, tem gente que fica brincando de Deus o tempo todo, como se Deus fosse um empregado que tem que arrumar todas as coisas, né? Aquilo que cabe a nós humanamente fazer, nós devemos fazer. Aquilo que Deus que deseja nos dar, que é muito mais importante, que é a sabedoria da vida, entender a existência, isso Ele nos dá. E nos abre uma coisa que nós não podemos abrir por nós mesmos, que é o céu. Isso só Ele pode fazer. Entende? E esse povo quer nos pirar para que a gente não vá para o céu. Eu quero ir para o céu e não quero ser pirado. E você também não é mesmo? Então desculpe minha linguagem, mas é para dizer o que o apóstolo está dizendo sobre esse pessoal daqui. Vamos ao capítulo 3. Dá um testemunho e contar um fato que eu acho
que cabe muito do que o senhor está falando, né? Quando eu era criança, né? Isso já faz alguns anos, né? Quando eu era criança, meu pai... Muitos anos atrás, mas vamos lá, continue. Meu pai e minha mãe, eles iam a um centro espírita. E a gente tinha que acompanhá-los, né? Então, no centro espírita, eu estava lá sentado e cruzei os braços. Aí veio alguém dizer, não pode cruzar os braços que quebra a corrente. Aí eu fiquei procurando a corrente, falei, para que corrente? Até que levei umas 5 broncas num dia só, porque cruzava os braços, cruzava as pernas e diziam que eu estava quebrando a corrente. Eu ficava procurando que corrente que eu estava quebrando. Até que depois, quando chegou em casa, eu perguntei ao meu pai, e meu pai falou, não, mas é uma corrente espiritual, que não sei o que. Eu, na verdade, até hoje não entendi muito bem isso, mas são essas coisas, né? Gestos que as pessoas vão colocando e que muitas vezes a gente vai reproduzindo isso. Se eu tivesse continuado no centro espírita, né, seguido, graças a Deus, meu pai e minha mãe também depois largaram isso, talvez até hoje eu estaria produzindo isso para outras pessoas, né? E que não tem nada a ver, você de braço cruzado ou não, a oração acontece do mesmo jeito. Eu conheço uma pessoa que um dia estava no lugar e chegou uma outra e falou, eu quero um maço de vela, né? Com 8 velas que eu vou levar para acender, para poder fazer oração. Aí a pessoa perguntou, mas você vai rezar quantas Ave Marias e Pai Nosso? Não, vou rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso. Então acende uma vela só. Para que você vai acender 8 se você só vai rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria? Se você for rezar 8 Pai Nossos e 8 Ave Marias por cada vela, aí tudo bem. Quer dizer, às vezes a gente se prende tanto a pequenos detalhes e, como o senhor bem disse esses dias, né? A simplicidade da oração. Pois é, e eu digo para vocês, se eu tivesse que rezar 100 Pai Nossos e 100 Ave Marias, eu rezaria com uma vela só, viu? Com toda a franqueza. Lá, até a vela acabar, como tem o Círio Pascal, a mesma coisa, com maior tranquilidade. Deus não está preocupado com isso ou com aquilo, certo? E se não tivesse vela, acenderia a luz do meu quarto para tudo mais. E se por acaso tivesse com minha vista queimando, apagaria a luz do quarto e rezaria no escuro, porque para Deus não existe claro, escuro, assim por diante. Ou seja, vamos parar de piração, né? A beleza do Evangelho, a graça de Deus é muito maior daquilo que a gente inventa. A gente fica inventando essas coisas, não sei porquê, né? Você pode acender uma vela no meio da oração para lembrar a luz de Cristo. Você pode colocar uma imagem à sua frente para recordar o exemplo dos santos. Você pode estar tranquilo, né? Deus, minha gente, né? Nós agora estamos de cabeça para cima porque o sol está aqui, né? Mas em relação ao universo, você está de cabeça para cima ou está de cabeça para baixo? Os do Japão, nesse momento, estão de cabeça para baixo ou estão de cabeça para cima? Pelo amor de Deus, compreende? Então, Deus, né, vai achar que a gente está deitado ou levantado, Ele quer um coração novo. Essa que é a grande graça. Ele quer, né? Os ritos são normais da nossa vida, eles são muito importantes. Eu sigo todo um ritual de vida, né? Mas nada pode nos escravizar, porque às vezes as pessoas acham que pelos ritos elas vão agradar a Deus. E não pode ser assim, né? Então, desculpe me ter me prolongado nesse negócio, mas é porque tem muita gente louca, né? Tentando nos enlouquecer. Não aceite enlouquecer por essas pessoas, mas, né, sinta-se livre, porque Deus nos criou livres, nos criou para que a gente caminhe bem, felizes, né? E supere as dificuldades, que já são tantas, e a gente ainda vai colocar outras em nossas costas. É isso que o apóstolo nos ensinou. Tem uma pergunta aqui, Dom Gregório. É da Virgínia Santana. Bom dia, Rogério e Dom Gregório, muita saúde e paz. Minha pergunta: será que Deus não se arrepende de ter criado um homem à sua imagem, à sua semelhança, e desde Adão, Caim e tantos outros, só tem vai pandemia, melhoras poucas e continuamos os mesmos. É uma luta constante, mesmo sabendo que a vitória final será do nosso. Sua cara aí, peraí, minha irmã. Peraí. Vou olhar para o seu rosto para lhe dar uma resposta. Por um motivo, vou dizer já. Eu acho que não vai dar diferença, porque é pequenininho. Pois é, Virgínia, né? Virgínia, você aparece aqui com um bocado de gente da sua família. Como é tão pequenininho, não dá para ver, né? Muita gente aí, assim por diante. A primeira pergunta que eu faço para você, não sei se cabe. Esse aqui, na verdade, eu estou aqui rindo, certo? Não dá para ver meu rosto por causa dessa máscara. Mas sorrindo é uma brincadeira para lhe dar uma resposta.
Você é casada? Primeira interrogação. Se for casada, eu pergunto, você tem filhos? Interrogação. Você, portanto, colaborou nessa obra da criação através dos seus filhos. Eu pergunto, seus filhos certamente não são, nunca deixaram de cometer erros ao longo da vida. A pergunta que eu lhe faço, você se arrepende dos filhos que você teve? Você gostaria de matar os seus filhos? Você gostaria de eliminar aquelas pessoas que estão na sua família, que são limitadas, né? Gostaria de ter assim, o poder de dar um tiro, ninguém saber e de eliminar essas pessoas? Não, não é mesmo? Deus criou tudo muitíssimo bem, mas Deus entende da nossa limitação, né? Deus não vai se arrepender jamais. Deus, diz a Escritura inclusive, né? Deus não se arrepende da obra que Ele criou, né? Depois, o profeta Jeremias, acho que é Jeremias que diz, capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou, se existir acaso uma mulher assim, Deus vai se lembrar de nós em seu amor. Né? A Sagrada Escritura também nos diz o seguinte, né? Ninguém morre enquanto é lembrado. Então significa dizer que aquela pessoa que morreu há 40 anos atrás, nosso tetravô, ninguém lembra, eu não lembro mais, você não lembra mais, não é mesmo? Né? A família imperial sabe quem são os de 2000 anos atrás, mas nós não sabemos, certo? Então significa dizer que essa pessoa, né, enquanto alguém lembrar, essa pessoa vai morrer. Então é verdade essa palavra da Escritura. Mas de quem é que lembra desse filho? Quem lembra desse filho é Deus, nunca vai esquecer. Deus nunca vai esquecer os filhos. Então, Deus não volta atrás, diz a Sagrada Escritura, da sua aliança e do seu amor. Ele não volta atrás. Ele nos criou por amor. Vai nos amar incondicionalmente a vida inteira, sem arrependimento. E essa é a graça da vida que nós temos. Tá certo? Então, Deus não se arrependeu. A gente é que deve se arrepender dos pecados cometidos para começar tudo outra vez. Não foi de Deus a perturbação que aconteceu, foi nossa. Agora, Deus sabe que como filhos, né, perturba a casa, né, que a obra dele vai ser completada por essa vida nova. Então, minha irmã, Deus não se arrependeu, Deus não se arrependerá jamais. E nós vamos trabalhar para tentar realizar nesse mundo uma obra que seja vitoriosa. Eu não entendo de tudo, nem você. Mas Deus, no grande conjunto, Ele entende, tá certo? Então, meu irmão, muito obrigado pela sua participação e vamos adiante. Deus é mais. Só ler um comentário e vou passar para o senhor, para o senhor poder, porque já são 15, né? Para as 10. Sim. Então, a Sebastiana Oliveira diz assim, falando sobre as superstições, coisas que as pessoas fazem. Não me esqueço da bronca que levei do querido Padre Denilson, porque me pediram missa para as 7 almas e eu ingenuamente marquei, pois estava no comentário. Ai, ai. Não, tem cada coisa, né, que as pessoas pedem, né? Missa para 7 crianças. Olha, veja só, marcadas. Eu quero celebrar a missa para 7 crianças acorrentadas aos pés do príncipe. Pelo amor de Deus, onde é que inventaram isso, compreende? 7 crianças acorrentadas aos pés do príncipe. Que príncipe? Está acorrentado, entendeu? E 7 crianças, quer dizer, alguém foi lá e contou, né? Então, tem certas coisas que são superstições. A gente tem que ter um cuidado muito grande com esse tipo de coisa. Cristianismo não é superstição, é realidade. Então, calma com piração, porque tem muita gente pirada. Vamos adiante. Estou passando aqui, vou passar para o senhor, mas vou contar. Só não vou falar que foi o padre, né? Pediram para um padre na nossa diocese, né? Para celebrar a missa durante um mês para uma determinada pessoa. E deram o nome da pessoa. Vou inventar um nome aqui. Rogério Ventura. Aí o padre foi lá e marcou, né? O secretário marcou, passou para o padre falou, não, vamos celebrar assim. E aí teve para a primeira missa ele celebrou. Aí alguém pegou e falou, mas eu conheço a pessoa e não lembro desse nome da família dela. E aí foram fazer pesquisa e descobriram que o nome de pessoa, na verdade, era o nome do cachorro dela. Olha que só, tinha falecido. Tá vendo, minha gente? Certo? E ela pediu para rezar a missa durante um mês, um período grande, né? Sim, sim. Eram mais de 15 dias.
para aquele nome, mas aquele nome, na verdade, era o nome do cachorro dela. Entendeu? Ou seja, brinca com o sagrado, né? Brinca com o sagrado. Né? Com Deus a gente não brinca, essa palavra é escritura. Com Deus a gente não brinca. Né? Deus não é uma brincadeira. Então, as pessoas ficam fazendo isso e não submetem. Claro que, se me derem o nome, sem que eu saiba, um padre, de um cachorro lá, né, para eu celebrar a missa, a gente celebra a missa achando que aquilo ali é uma verdade, né? Em primeiro lugar, aquela intenção não vai ser válida, em primeiro lugar. Então, diante de Deus, aquilo não vale absolutamente nada. Segundo lugar, o peso da responsabilidade de quem fez a brincadeira recai sobre ele. Então, sobre essa pessoa recai a brincadeira e a maldade que fez. Se ela fez, coitada, de uma forma inocente, porque não tem nenhum tipo de ideia cristã, cabe a nós evangelizar para que tenha. Porque, francamente, né, tem certas coisas que são, no mínimo, absurdas. No mínimo, absurdas. Então, há superstições religiosas que são terríveis, que geram apenas escravidão. Jesus criticou profundamente as superstições de quem? Como é que chama? Dos fariseus. Era tudo superstição, né? Tudo superstição. Tanto com o nome aqui eu não falei. Exatamente. Pois é isso, né? Jesus criticou profundamente. A gente vai cair no mesmo ritmo? Então, calma, né? Podia ter ganhado 10 agora. É verdade. Como também podia ter fazer muitas brincadeiras com você aqui dentro, todo mundo, se errasse, né? Esse foi o nome. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Essa é a verdade. Deixa eu ler aqui rapidinho o nome de algumas pessoas, né? Odete Oliveira, bom dia, Dom Gregório, sua bênção, bom dia, Rogério, né? Bom dia. Deus abençoe, minha irmã. Sandra Lúcia, sua bênção, Dom Gregório, bom dia, Rogério. Aqui o Ricardinho diz o seguinte, bom dia, Rogério, bom dia, Dom Gregório, peço sua bênção para mim, para a minha casa e para toda a minha família, em especial para a minha avó Cecília, né? Que Deus abençoe, Dona Cecília. Teve Covid-19, né? Dona Cecília teve Covid-19, saiu do hospital, né? Uma guerreira, aos 91 anos de idade, né? Que bênção, que graça. A Sandra Lúcia, né? Peço oração pela minha família Ferreira Carvalho. Vamos rezar por você também, minha irmã. A Sandra Cortezo, sua bênção, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Catarina Lima. Senti sua falta, Jesus, né? Deus abençoe, minha irmã. Sandra Lúcia, muito bom essa partilha da palavra. Peço pela conversão dos pecadores. Ô, minha irmã, isso aqui a gente vai pedir a cada instante, né? Cheguei, Catarina Lima, em oração. Que beleza. Deus abençoe. A Jaqueline Willas, eu acho que é Willas, né? Que Deus abençoe. Olha, se eu disser algum sobrenome que está errado, por favor, me perdoe, né? A Gracinha Saiol, que Deus abençoe, minha irmã. Catarina Lima, já falei. Celina Maria de Freitas. Na minha filha, Sandra Lúcia. Aqui, na minha filha. Celina, não entendi, né? Veja, tá isso que eu escrevi. Naemi Fia Sandra Lúcia. Seja lá como for, que Deus abençoe. Sueli Medeiros. Oiê! Ela colocou oiê aqui. Oiê, oiê. Bom dia, sua bênção, meu bispo Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Deus abençoe, minha irmã. A Neide Cristina. Muitas verdades em suas palavras, Dom Gregório. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe, né? Elisete Mendonça. A verdade, os santos foram os que mais sofreram porque seguiram Jesus e viram sinais de Deus. Vultos são coisas da mente humana, que compromete a mente. Eu sei, porque convivo na minha família com esquizofrenia, muito bem, que vê vultos. Mas graças a Deus, hoje, apesar da doença, se cuida e por muita oração não aparece apesar da doença. Que bênção, que graça. Qualquer pessoa que se cuide, né, vai conseguir a cura, né? Eu lembro lá, né, o nosso mosteiro foi muito engraçado, nós tínhamos um monge, Dom Atanásio, que trabalhou muito tempo na Amazônia. E esse monge, o que aconteceu? Ele começou no vaso sanitário, um caranguejo, né? E naturalmente nós não tínhamos percebido que ele estava doente, né? Então foi lá o irmão, colocou soda cáustica, assim por diante, né? Para matar aquele caranguejo que tinha aparecido. Como lá o mosteiro tem 439 anos e é uma região assim podia ter mangue, né? Então achamos assim. Mas quando ele começou a dizer que os caranguejos estavam nas maçanetas, pendurados nas maçanetas da porta, com as suas garras lá penduradas nas maçanetas, a gente viu que tinha alguma coisa errada, não é?
Então ele começou a, assim, e, coitado, morreu vendo cobra e a gente tem que fazer o quê? Como era um monge velhinho, né, a gente tem que ter paciência, então nós pegávamos sandália, batíamos assim na maçaneta, matou, ele, matou, agora eu posso dormir, né? Então era as questões da cabeça, então tem que ter muita paciência, né, com quem tem doença e a gente vai curando. Ana de Oliveira, Deus abençoe, pelo namorado. Hilda, ontem o senhor falou de José Roberto e Maria Lúcia Gabriche. Sou tia de Lúcia. Ah, que beleza! Com muita honra, é verdade. Lúcia, nossa, olha, educadora, nota 10, que beleza. Hilda, que Deus te abençoe, viu, Hilda? Catarina Lima, por favor, coloque na missa a recuperação da saúde de Ivone Santos. Covid-19, já colocou ele, né? Está na UTI, Nossa Senhora Aparecida, no Valparaíso. É minha vizinha, Deus abençoe. Minha irmã, vamos vencer esse vírus. Delma Santos, Deus abençoe. Eleonora Torinho, pedindo bênção para toda a família. Para você, Leonora, para toda a família, né? José Humberto, Leila, Lenora, Andréa, todo mundo aí, né, da Bahia, ó, um abração bem grande. Deus abençoe, minha irmã, e muita coragem. Maria de Fátima Santos, bom dia, Dom Gregório e Rogério. Meu bom pastor, suas palavras são alimento para a minha alma. Confio no meu Deus Todo-Poderoso, fé acima de tudo. Muito bem, minha irmã, que alegria. A Regina Célia Bernardes, cheguei, sua bênção, Dom Gregório. Ela chegou chegando. Deus abençoe, minha irmã, que alegria. Sebastião Oliveira, obrigado, Dom Gregório, pelo esclarecimento e pela forma simples de se expressar. Tanta superstição até mesmo entre os cristãos. Exatamente, minha irmã, o que é uma piração, né? Superstição é piração, até rimou, né? Maria Cláudia Nascimento Fontoura, bom dia, tá dizendo aqui. O Kaique, nosso querido Kaique lá de Bom Sucesso, um abraço para você e Padre Luizinho, falei com ele ontem, eu fui antes de ontem. Eliana Delgado da Silva, me coloca nas orações, por certos momentos me sinto fraca, mas sei que tudo isso vai passar. Muito bem, Eliane Delgado. Aliás, bota aí, vamos rezar hoje por você na missa, minha irmã, pedindo a Deus que a abençoe. A Elizabeth Silva, que Deus abençoe. A Ionan Taisson, deve ser parente aí do nosso Kaique, que Deus abençoe. Maria Helena Claveli, boa história, kkk, é a história do cara que ficava em cima, que cortou os pés, né? A Cláudia Sequeira, a Catarina Lima, a Neide, todo mundo rindo aqui, né? Paulo Sérgio Franco, bom dia, irmão, coitado de São Longuinho, né? KKK, Deus abençoe, meu irmão, né? Para encontrar a chapa, para encontrar aquilo, né? Maria Helena Clavel, eu quero ir para o céu também, vamos juntos, minha irmã. Sandra Lúcia, aqui estão rindo por causa da historinha que eu contei. A Jana Barbosa, paz de Cristo, amigos, quero agradecer pelas orações. Meu tio José Guariza, que nós rezamos, ele já está em casa, em recuperação. Nada melhor do que a gente pedir a Deus a graça, né? A Ivana Lopes, bom dia, amado, testemunha, assim por diante. Olha, Deus abençoe, Ivana, muitas graças, né? Tânia Carino também dando aqui, falando sobre o seu coração. Leiam os testemunhos que são maravilhosos aqui dos irmãos, né? A Virgínia Santana, muita saúde e paz. Minha pergunta será que Deus não se arrepende? Já falei para você, não é? Né, Virgínia? Deus abençoe, minha irmã. A Sandra Lúcia, que Deus abençoe. A Elizabeth Mendonça. Deus nos dá a sabedoria da vida que é o céu. Ele é o dono de nossas vidas. Ele e por ele, exatamente, minha irmã. Deixa eu ver aqui quem tem mais. Fabiana, a criatura nova. Muito bem, Fabiana. Deus abençoe, minha irmã. Muita coragem. A Marta das Graças Oliveira. Quem tem mais aqui? A menina aqui, a Jaqueline Cleves, eu vou ler a propaganda que você mandou do seu sobrinho, agora já. A Sandra Lúcia, porque aqui também tem, como a gente é moderno, tem também propaganda sem que a gente ganhe nada, viu? É só para a gente animar o pessoal que está aí, né, buscando possibilidades novas, e o coração vai subindo aqui, ó. Sebastiano Oliveira, Sandra Lúcia, Clausqueira, Maria Clável, a Ivana, né? Deus me livre de eliminar meus filhos, muito bem. Mesmo com toda a dificuldade do meu filho mais velho que faleceu, eu nunca deixei de amá-lo. Aí está a resposta, testemunho da Ivana Lopes, né? Ela perdeu um filho, testemunhou aqui, por causa de questões ligadas à droga. Agora pergunte se ela desistiu do filho. Não desistiu, Deus não desiste, Deus confia em nós, né? Não se arrepende. Beatriz Leal, formação maravilhosa, enriquecida pelos comentários de Rogério. Olha, Rogério, você tá aí arrasando, hein?
Sinto falta quando não consigo participar. Meu dia não é o mesmo. Obrigado, Beatriz. Que Deus abençoe. Nossa querida vovó de 2 netos, né? Jovenzinha. Deus abençoe toda a sua família e os amigos aí de Raiz da Agora Serra. fiquei todo cheio, né? Isso, muito bem. Vai explodir, viu? Vai explodir. A Sueli de Paula, linda essa resposta. Jamais Deus se arrepende de tudo que Ele criou. Vamos continuar cuidando das obras de Deus. Muito bem, né? Nelcileia Cardoso, né? A Cléa Vieira, eita que é muita gente boa aqui, graças a Deus. A Gina Célia Bernardes, né? Com essa sua lembrança, Rogério, eu me lembrei de que aconteceu comigo. Minha mãe e uma tia que já estão no céu me levaram a uma igreja lá, né? Não vou falar aqui. Falaram que eu estava possuída. Pois bem, o pastor começou a orar. Vixe, Maria, acabei falando, né? Começaram a cantar um hino fazendo gestos. Sai, demônio, sai. E eu, por minha vez, não entendia nada. Comecei a fazer o gesto ao contrário. Em vez de sair, puxava para dentro. Queria me tocar a Bíblia na cabeça. Fiquei muito brava. Exatamente, é muita piração, minha gente. Compreende? Esse pessoal que está fazendo exorcismo, muitas vezes, eles precisam tirar o diabo que está aí dentro. Porque é muita gente maluca, né? Olha, eu fui exorcista durante 9 anos. Trabalhei com isso durante muito tempo, né? Lá em Salvador, assim por diante, com muita descrição, vi coisas que eu nunca imaginei ver em minha vida, confesso a vocês, né? Mas a gente sabe que, qualquer exorcista sabe disso, que muitas pessoas que nos procuram estão precisando de um médico, de atenção, de uma boa palavra, a gente vai dar uma bênção, assim por diante, mas aquilo que a gente vê muitas vezes é simplesmente fantasia e, eu não vou nem dizer outras palavras que poderia errar na palavra que estou dizendo, mas tem muita piração. Porque querem pôr medo nas pessoas para que depois do medo eles querem colocar a mão no bolso das pessoas. Então, por favor, né, muito cuidado com essas pessoas, né? Depois quando, milagres que acontece, o cara sai da cadeira de rodas, sai com as pernas tortas, continuando assim, não. Quando acontece um milagre, a pessoa está saindo 100% boa, né? Então é diferente. Então no milagre não é essas brincadeiras que a gente vê por aí. Então, paciência, né? Quem quer ir atrás, vai. Então, o senhor fez um comentário algum tempo atrás que foi importante, né? Às vezes as pessoas falam tanto do maligno e pouco de Deus. Exatamente. Dão tanta importância ao maligno, mas falam pouco de Deus. Eu digo sempre, minha gente, já estamos acabando aqui, né? Minha gente, ouça o que eu estou dizendo para vocês aqui agora, né? Não existem 2 deuses, porque às vezes a gente fala tanto do diabo que a gente esquece. O diabo é uma criatura, como eu sou uma criatura, como o Rogério é uma criatura, como você é uma criatura, né? Como os anjos são criaturas. Deus é Deus, porque fica pensando que é o Deus do mal, que é o diabo, e o Deus do bem, que é o nosso Deus. Não, Deus é Deus. Põe na sua cabeça, o diabo é uma criatura. O diabo não é Deus. O diabo, diante de Deus, é do tamanho daquilo que eu sou diante de Deus. Compreende? O único problema é que o diabo é como a Covid-19, como o coronavírus. Como a gente não consegue ver, a gente se protege. Olha aqui, ó, estou protegido contra o coronavírus, certo? Então o que acontece? O diabo, ele tem força contra a gente porque ele é invisível. E às vezes, porque tem suas artimanhas, como tem um bandido, uma pessoa que faz o mal, que está lá escondido, que vem nos fazer o mal. Então isso pode acontecer. Agora o que a gente faz? A gente se livra, como fechando as portas da nossa casa em relação a um ladrão, fechando as portas do nosso coração em relação às artimanhas do diabo. O diabo é uma criatura. Nós temos que pregar Deus para as pessoas. Tem que falar do inimigo, como eu vou dizer, olha, você vai para a rua, assim, mas use máscara, lave o seu corpo quando chegar, lave a sua roupa. A gente dá orientação contra o inimigo. Mas a minha pregação tem que ser a pregação ligada a Deus, Esqueça do diabo, Você fica o tempo todo pensando em ladrão. Olha, se você ficar pensando em ladrão o tempo todo, você vai acabar sendo assaltado, porque não é possível, Você fica o tempo todo pensando, que você vai morrer de câncer, ou que você vai ser atropelada, que um caminhão vai passar em cima da sua cabeça, que o seu filho vai receber uma bala na boca, que sua filha vai ser violentada, que sua casa vai pegar fogo. Você fica pensando o tempo todo assim, desistiu da vida, não é? Então, eu não fico pensando o tempo todo em diabo, eu não quero pensar, eu não penso no que é ruim, meus olhos não são para ver carniça nem lama, meus olhos são para ver Deus. Então, olha para Deus o tempo todo, apegue-se a Deus. Se você caminha o tempo todo para a luz, as trevas ficam para trás, tá certo? Então, desculpe me falar desse jeito,
Mas é exatamente isso aqui. Eu acabei perdendo um negócio aqui do povo aqui. Apagou e voltou, né? Mas me perdoem aí. Mas desculpe me dizer isso aqui. Olhem para Deus. Tem igreja. Não é que. Vou falar aqui uma coisa triste, mas tem igreja que parece uma igreja do diabo. Porque mais fala do diabo do que fala de Deus. Então, o tempo todo, o que você fala? Fala do seu filho, fala do seu marido, fala de sua casa, fala do que você deseja conseguir. Não é isso que a gente faz? Você fica o tempo todo falando de uma pessoa que lhe faz mal, você fica o tempo todo pensando de um bandido que assaltou lá. Tem gente que passa o dia todinho assistindo programa de crime, o dia todinho assistindo programa de assassinato, o tempo todinho procurando saber se houve batida ali. Pelo amor de Deus, compreende? Né? Você vai acabar com a sua mente e o seu coração. Né? Você por acaso passa o dia todinho, desculpe me dizer, você faz uma comparação péssima, mas eu peço perdão, você passa o dia todinho dentro do seu banheiro? Não, eu acho que não, né? Ninguém fica ali, né? Então, você fica o tempo todo, eu tenho que ficar lá no banheiro, eu tenho que limpar meu banheiro, eu tenho que passar lá, vou estudar lá no meu banheiro. Você fica pensando assim? Não, por favor, não é? Psiquiatra, vai tomar uns remédios aí, vai melhorar, entendeu? Vai ao psicólogo fazer um bom tratamento durante um certo tempo para melhorar, né? Ou então vai lá na nossa igreja que a gente dá uma bênção, assim, pedindo a Deus que esclareça, né? Que você fica preocupado com aquilo que é bom. Nós temos que o tempo todo pensar no que é bom. Nós temos o tempo todo que pensar em que é Deus, né? Você me pergunta quantas vezes você pensa no diabo ao longo do seu dia. Olhe, eu quando penso no diabo, imediatamente peço que Deus tire o diabo da minha cabeça. Eu passo, às vezes, dias inteiros, semanas inteiras, sem pensar no diabo em nada. Compreende? Porque eu não quero que ele dê atenção a ele. Agora, quando eu percebo que eu estou prestes a cometer um pecado, quando eu percebo que no meu coração vem uma maldade, eu digo, olha, o bicho está aqui, né, tentando entrar no meu coração. Então, Senhor, livra-me dessa tentação. Senhor, livra-me da obra do inimigo, porque o que eu quero é o Senhor. Então, assim a gente deve viver. Desculpe por me prolongar, mas eu acho que essas coisas são fundamentais para nós. É ou não é? Minha gente, não dá mais tempo, né? Eu prometi que fazer uma propaganda, olha, hoje mais uma propaganda aqui. Rapidinho aqui, deixa eu pegar aqui. Atenção, viu? Isso aqui não é nada cobrado, não. É só para ajudar, né? Peixaria Clefs, né? Tabela de preço, tem sardinha por R$ 9,99, tudo aqui é R$ 9,99. Cavalinha por R$ 9,99, R$10. Vamos ser sinceros, né? Corvina, R$7,50. Pelo menos tá bom aqui, né? Peixe espada, R$11,99, R$12. Pelo amor de Deus, namorado, olha mesmo, namorado por R$23,99, tá barato hoje em dia conseguir um namorado, tá vendo aqui, olha, R$23,99, né? Que beleza. Pois bem, contato da Peixaria Clefs, anota aí, Peixaria Clefs, entra lá na internet também, né? 24, Lohan ou Cláudio, né? 24 99 205 88 68. 99 205 88 68, né? Se esqueceu o número, repete aí o vídeo da gente depois e vai aparecer lá. Peixaria Clefs. Então, você vai conseguir tudo com 99 centavos no final. E olha, o material é de primeira qualidade. Estava até vendo aqui o material, né? Eu disse que aqui tem o quiabo por R$3. Isso é o quilo, é? Deve ser o quilo. Eu achei o quilo, né? Deve ser que um quiabo seja R$3, né? Não, é quilo. É o quilo, né? Eu achei até barato o limão. O limão aqui está por R$2. É um quilo de limão por R$2? É isso mesmo? Está baratíssimo. Vamos comprar lá na Peixaria Clefs. Tem de tudo, viu? Laranja, manga, palma, não sei o que é isso não. Pera portuguesa, olha só. Vinha até com sotaque, né? Maçã BDJ, maçã BDJ. O que é BDJ, hein? Deve ser bandeja, né? Bom, seja lá que... Caqui BDJ, olha, tem caqui BDJ, tudo por... Na bandeja, normalmente é uma bandeja com 6. Ah, certo. Tudo por R$2,99, R$3,99, R$2,99, R$2,99. Por que o cara gosta de tanto 99, né? Devia ser Peixaria 0,99, mas é Peixaria Clefs.
Vamos comprar aí, viu? 99 é o que o mercado usa. É verdade, né? Tudo, R$1,99. Isso, R$10, isso. aí é assim. Pois é, você geralmente deixa lá o centavinho lá para a menina do caixa. Deus abençoe, minha gente. Perdoem pelas brincadeiras, é alegria estar aqui com vocês. Vamos adiante, Deus é grande. E agora vamos para a missa, para a Eucaristia, tá bom? Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Olhe, talvez amanhã nós não tenhamos essa live, tá certo? Porque estou dependendo de uma reunião que o prefeito convocou. Então, talvez amanhã nós não tenhamos. Eu peço, né? Vamos ver aí, tá bom? Então, que Deus abençoe e até breve, se Deus quiser. E eu vou ter mais 25 anos de casamento. Tá ótimo. Minha aliança acabou de cair. Eita, a aliança acabou de cair, é verdade aqui, ó. Estamos hoje na aliança. Célia, estamos aqui, ó. Verdade, tá vendo? Tchau, tchau.